Bem, assim. Ah, então, aqui em Mateus 28, 18, Jesus fala assim: E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, essa palavra aqui é me dá todo o poder no céu e na terra. Jesus, então, a gente vai dizer que Jesus tem autoridade. Que melhor, Jesus é a própria autoridade, ele é a autoridade. O que vem a ser autoridade? Eu fui no dicionário e comecei a pesquisar lá. Autoridade é o direito, poder ou capacidade legal de comandar, tomar decisões e fazer-se obedecer. Também se refere a uma pessoa que possui um cargo de liderança, reconhecimento técnico ou influência em determinada área, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de autoridade. É o direito, o poder ou a capacidade legal de comandar e tomar decisões. E Jesus, ele é autoridade. Ninguém nasce, irmãos, com autoridade. Ninguém nasce. A autoridade, ela é gerada pelo fruto das nossas ações. No nosso caso, a semente de tudo isso é intimidade com Deus e ela vai dar autoridade para espalhar a sua palavra. Então, irmãos, autoridade não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente, pelas nossas ações, a gente constrói a autoridade, né? Então, por exemplo, eu sou reconhecido aqui com vocês, autoridade nesta igreja. Vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha família, vocês me conhecem, portanto, vocês sabem como eu me comporto, como eu tomo as decisões, como eu faço, e vocês então me reconhecem como autoridade aqui, né? Tá certo? Então, isso é a tal da autoridade. E nós, como eu disse no começo, né, na introdução, o professor está perdendo essa autoridade porque os alunos estão sendo envenenados pela doutrina do protagonismo juvenil, né? Bom, a autoridade com o qual eu tenho aqui na igreja com vocês, essa autoridade me foi investida por Deus. Eu não tenho a autoridade foi investida por Deus. Deus me deu pela construção da minha vida cristã diante de Deus. Deus me fez autoridade aqui. Mas a autoridade vem de Deus. É Ele quem distribui essa autoridade, né? Você já ouviu falar a frase, ó, quem você pensa que é? Né? O pessoal chama isso de carteirada, né? Quem você pensa que é? O que você pensa que você está fazendo? São frases usadas contra pessoas que querem exercer uma certa autoridade, porém, ela ainda não foi dada a essa pessoa autoridade, né? Então, se você já falou, tentou falar de Jesus para alguém, algum amigo, e recebeu ué, ser cristão é viver do jeito que você vive? Prefiro continuar do jeito que eu estou. Essa é a pior frase que você poderia ouvir na sua vida. Porque esta frase, ela tira toda a sua autoridade. A sua autoridade como cristão para pregar o evangelho, para fazer o tal do id,
né? Portanto, ide, no verso 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não queremos ouvir essa palavra, essa frase. Essa frase é terrível. Não quero, não. Mas nós precisamos tomar o cuidado para que a gente nunca ouça essa frase. Poxa, ser cristão que nem você, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Não queremos isso, né? Moisés se sentiu inseguro diante das ordens de Deus por conta da sua gagueira e por achar que não tinha o que era preciso para guiar o povo. Tá certo? Ele achava que não. E lá em Êxodo 19, 9, Deus faz uma investida em Moisés. Quer ver? Vamos ler aqui. Êxodos 19, 9. Ele fala assim, olha, e disse que o Senhor Jeová a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, nesse momento aqui, Deus, Jeová aqui no caso, cria um canal de contato com Moisés. Olha, eu vou vir até você. E o povo vai ver que você está investido de autoridade. É isso que ele estava dizendo. Mas a sua intimidade com Deus o capacitou para a missão. Desde a sarça ardente até a subida no Monte Sinai, Moisés tinha grandes encontros com Deus, no caso aqui Jeová, que o tornaram influente e decisivo sobre os israelitas. Então, o segredo da autoridade é justamente o quê? A intimidade com Deus, sermos íntimos de Deus. Quando nós somos íntimos de Deus, a autoridade, Deus nos reveste de autoridade. A nossa conquista vem somente de Jesus. Tudo começa com ele e com o seu início é plantado na intimidade. Jesus tinha intimidade com Deus, o Pai. Por isso ele era a autoridade naquele povo, né? Para aquele povo, para aquele momento. E hoje ele é autoridade para as nossas vidas, né? Então, Jesus nos dá essa autoridade quando temos intimidade com ele, né? Quando respeitamos os nossos superiores. A rebeldia, irmãos, a rebeldia é o a pior atitude que uma pessoa pode ter para perder a sua autoridade, né? Quando nós estamos íntimos de Jesus, somos íntimos de Deus, Deus nos reveste com autoridade, né? Você quer ver uma conclusão que eu cheguei hoje, junto com meu filho? Foi muito interessante. A família é autorizada por Deus. O pai e a mãe são autoridades que expressam a autoridade de Deus. O pai e a mãe, eles são autoridades sobre os filhos. E essa autoridade que exercemos sobre os nossos filhos é expressão da autoridade que Deus tem por nós, né? Quando respeitamos pai e mãe, reconhecemos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Por isso que é tão importante a família. A família é um projeto de Deus. A família é uma proposição divina que gera filhos, que gera vida. E o único que tem o poder de gerar vida é Deus. Mas quando eu me caso, eu adquiro esta possibilidade de gerar vida. De mim sai a semente para a geração de vida. Então, queridos,
a autoridade, ela nos é concedida como pai, como mãe, nós somos revestidos de autoridade que vai expressar a autoridade divina, né? O projeto de Deus para as nossas vidas, o casamento. O casamento é como se eu e a minha esposa fôssemos uma só coisa, uma só carne, gerando vida, né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então, quando respeitamos pai e mãe, reconhecemos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que a rebeldia, o filho rebelde tem que ser corrigido. O filho rebelde, ele precisa ser corrigido para que se estabeleça a autoridade de pai e mãe sobre o filho. E isso é para a vida inteira. Meu filho hoje tem 34 anos, meu filho mais velho. Já é casado. Mas ele me respeita como autoridade. Ele olha para mim e me vê como autoridade. Interessante isso, né? Por quê? Porque ele ama a Deus. Meu filho ama a Deus. E para amar a Deus, a gente tem que ser submisso às autoridades. Então, meu filho é submisso a mim porque eu sou autoridade. Percebe? Então, para que você tenha autoridade, meu irmão, você precisa começar a ter intimidade com Deus. Esse é o fundamento básico. Você quer autoridade para falar a palavra e as pessoas se converterem por causa da sua pregação? Vá ser íntimo de Deus. Vá se relacionar com Deus. Você quer ver? O primeiro passo que o cristão dá para ele poder ter intimidade com Deus é ter domínio próprio. É ter domínio sobre o próprio corpo. Quem dita as regras sou eu que dito as regras sobre o meu corpo. Não é o meu corpo que dita as regras sobre mim. Então, ter domínio próprio é o início da concessão de autoridade que Deus nos dá. Como é que eu posso espalhar a palavra de Deus não tendo autoridade sobre mim mesmo? Não tendo domínio sobre mim mesmo? Então, o domínio próprio, se você tem domínio próprio, você não se molda aos padrões do mundo, não se prende ao pecado. Então, você não deixa o pecado exercer autoridade sobre a sua vida. Esse é o princípio básico do cristianismo. Essa é a regra de ouro do cristianismo. Então, irmãos queridos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e melhorar como pessoas. Por isso que Jesus, Paulo fala tanto em termos, nos revestirmos de Cristo. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo falava assim, olha, que ele cresça e eu diminua. Isso é você ter intimidade com Deus. E, consequentemente, ser revestido de autoridade. Eu gostei muito da pregação da Eliette do domingo passado, que ela falou sobre a vida do Estevão. O Estevão, ele era um homem de autoridade. Por quê? Porque ele estava revestido de Cristo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Percebe? E ele passou por aquele momento, dando testemunho, falando, olha, eu estou vendo o Senhor Jesus sentado à destra de Deus. Então, irmão, sem santidade, ninguém pode representar Jesus aqui na Terra. Sem a santidade, não podemos representar a Cristo. Pois ele é santo e nos chama para ser santos também. A chave está em entregar o controle total
das nossas decisões e ações a Deus e deixar que Ele comande a nossa vida diariamente. Essa é a ideia. Essa ideia de ser cristão é exatamente esta frase. O mundo pode não saber que você tem intimidade com Deus, tá certo? Lá na escola, as pessoas não sabem que eu tenho intimidade com Deus, né? Ou que você faz em secreto. Mas uma vida santa é facilmente notada por todo mundo, pois é o Espírito Santo que tocará no coração das pessoas através da sua vida, né? É isso aí. Tenha boas referências, né? Lucas 6, vamos lá? Lucas 6. Lucas 6, verso 12 e 13. Ele fala assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Esse é o Jesus que nos dá exemplo. Tenha boas referências. Jesus já tinha intimidade com Deus Pai desde o princípio. Mesmo assim, Jesus saía para lugares isolados para orar. Ele ia lá dar exemplo. Ele já era extremamente íntimo com Deus. Mas ele dava exemplo. E nós temos que fazer o mesmo. Por quê? Para nos servir de exemplo. Jesus é santo. Mesmo assim, ele deixou ser tentado no deserto pelo diabo, mas venceu todas as tentações que apareceram. Jesus era calejado, o joelho de Jesus era calejado na oração, né? Mas por que ele permitiu que isso acontecesse? Para nos servir de exemplo. Jesus realizava milagres, expulsava demônios, tinha palavras que entravam fundo no coração do homem. A sua presença trazia paz e esperança por onde ele passava. Tudo era resultado direto da sua intimidade e santidade. Essa é a verdadeira autoridade que Jesus deixou para nós. Lucas 10, 19, vamos lá. Ele fala assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí, o discipulador só elevará o seu discípulo para o próximo nível de relacionamento com Deus quando ele mesmo estiver desfrutando desse relacionamento. Como é que eu posso pregar o evangelho sendo que eu sou uma pessoa que não teve mudanças na minha vida, né? Então, irmãos, se você quer ter autoridade no nível mais simples possível, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter calos nos joelhos de oração. Você precisa ser referência. Percebe? Engraçado isso, né? Como eu tenho aqui pessoas aqui na minha região, onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro aqui na região de Interlagos. Em alguns lugares que eu vou, as pessoas me chamam de pastor. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu não me incomodo que elas me chamem de pastor, mas eu sou referência. Por quê? Porque a minha vida tem que ser uma vida, como dizer, com propósito, uma vida com referência, né? Bom, a conclusão que eu vou tirar desse pequeno estudo que eu estou fazendo aqui, eu vou até encerrar um pouco antes, porque daqui a pouco a gente vai ter a Santa Ceia, né?
tá bom? A conclusão que a gente pode tirar são duas. A autoridade espiritual só é gerada a partir de encontros de intimidade com Deus. Aí você tem autoridade espiritual. O cultivo de uma vida em santidade, o caminhar com pessoas que compartilham a unção que carregam. Quando a gente tem amizades no mundo, com pessoas do mundo, a gente sempre acaba sendo influenciada por essas amizades. Então, é melhor que eu não ande com as pessoas do mundo, mas que eu ande com as pessoas que têm vida santa, para que eu seja influenciado pela santidade. Isso é importante, é importante. E quando a gente prega o evangelho, a nossa santidade, a nossa referência, ela vai influenciar as pessoas que vão, consequentemente, dar suas vidas a Cristo, né? Então, sendo assim, irmãos, teremos propriedade para falar do amor de Deus. Pois muito mais do que palavras bonitas, as pessoas vão sentir o próprio Espírito Santo fluindo da sua vida. Essa é a sacada. Esse é o negócio. Espera só um minutinho que acho que tem gente querendo falar comigo aqui. Um segundo. Glória a Jesus. Não, nada sério. Muito bom. Bom, para você refletir, né? Queria deixar aqui uma reflexão para você. A autoridade de Deus foi dada para cada um de nós. Como você tem correspondido a essa autoridade dada por Deus? Você a tem exercido de forma legítima? Tá? A autoridade que Deus deu a você, a sua vida, as suas atitudes, as suas ações. Não estou falando aqui na igreja, estou falando lá, no dia a dia. Eu estou falando lá no seu trabalho, com as pessoas que você se relacionam durante o dia. Você está exercendo a autoridade de Deus? Você está exalando? Irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você vai numa padaria, você vai lá na padaria, compra alguma coisa, tal, não sei o quê, e o cara te dá um troco errado. Ele te dá um dinheiro a mais. Você deu, sei lá, R$ 20, o cara te voltou R$ 50. Nós cristãos temos por obrigação moral ir lá e falar: meu amigo, você errou aqui, ó. Dá uma conferida aí para mim. É obrigação moral nossa como cristãos. Se você tá vendendo alguma coisa, sei lá, você está vendendo aí, eu gosto muito de artesanato, tá aqui, ó. O Valdo até tem um igual a esse aqui, ó. Onde está essa lâmpada aí para me iluminando, tá vendo aí? É um artesanato que eu faço, que eu gosto de fazer e tal. Você está vendendo alguma coisa? Então, seja honesto naquilo que você vende. Sabe, não, olha, isso aqui é maravilhoso, essa madeira importada, que essa madeira, isso aqui é a pior coisa que tem essa madeira aqui, irmãos. Isso aqui é cedrinho de baixíssima qualidade. Aí eu chego lá e começo, não, porque essa madeira aqui, ela é importada, essa madeira veio de não sei da onde, sabe, mentindo, falando coisas que não deveria falar. Seja justo, seja honesto, seja probo. Nós precisamos ser assim. Eu lembro, irmãos, uma vez, Deus é maravilhoso, né? Quando eu comprei essa casa aqui, e ó, você não conhece minha casa? Ah lá, tem até uma lareira ali, ó. Né? Tá vendo aqui, ó? Tem o meu piano aqui e tal. Quando eu comprei essa casa aqui, irmãos,
foi um evento, na realidade, né? Foi uma situação muito interessante. Eu tinha acabado de casar com a Rosana, tinha um mês de casado, mais ou menos. Eu morava num apartamento ali em cima, e aí nós estávamos passeando aqui nessa rua, essa rua que não era asfaltada naquela época. Eu casei, para vocês terem uma ideia, em 89. E essa rua aqui não era asfaltada. E como aqui é uma subida, então a água vem com uma velocidade, com uma força, e fazia um buraco grande aqui na frente. E aí, a Rosana estava me mostrando aqui o bairro e tal, e de repente eu entrei nessa rua, parei num buraco e tinha essa casa à venda aqui. Aí, nós fomos lá na imobiliária, era aqui pertinho, conversamos com o vendedor da casa. Ele falou: ó, é tanto, tal, não sei o quê. Você dá tanto na entrada, depois de 30 dias você completa o resto. Aí nós começamos a fazer a conta. Eu tinha um carro e um telefone. Para quem não sabe, um telefone naquela época, irmãos, tinha o preço de um carro, pra vocês terem uma ideia. Era excessivamente caro. Eu tinha um telefone, depois eu até conto para vocês a história desse telefone, é muito legal. Eu tinha um telefone, eu tinha um carro, a Rosana tinha um terreno e ela tinha um Chevette. O apelido do Chevette era Azeitona, porque ele era verdinho, cor de azeitona. Queridos, deixa eu contar para vocês. Aquele carro da Rosana estava num estado de destruição. Era um carro muito velho. O assoalho estava todo corroído. Enfim, o carro estava uma lástima, mas a gente tinha que vender aquele carro para comprar casa, né? Aí, o que nós fizemos? Fomos lá na feira do automóvel, que ficava ali no Paz Mendonça. Hoje nem existe mais Paz Mendonça. Nós estamos entrando lá para vender o carro, com aquele carro todo arrebentado. A homocinética arrebentou, foi bolinha da homocinética. Homocinética é uma engrenagem que tem na roda, irmãos, que ela faz o seguinte: à medida que o carro vai se movimentando, a homocinética ela vai dando liberdade para esse movimento. É chamado de homocinética. Estourou a homocinética, voou bolinha da engrenagem para tudo quanto é lado. Vinha gente. Ó, caiu isso aqui do seu carro. Ó, caiu essa bolinha que o pessoal vinha tirando sarro da gente, né? Brincando. Mas como Deus é maravilhoso, né? E eu virei para a Rosana e falei assim: Rosana, eu não vou esconder uma vírgula desse carro. Quem for comprar esse carro vai saber exatamente o que está comprando. Nós estabelecemos um valor, aí chegou um sujeito para comprar. Aí o cara pegou, olhou o carro, gostou. Olha só, gente, gostou do Chevette. Era Chevette. Eu nem me lembro mais como é que era que chegou. O assoalho estava furado. Aí a homocinética tinha acabado de quebrar. Aí o cara veio, olhou para aquele carro, ficou encantado. Aí eu falei: olha, o assoalho está furado, viu? Ó, quebrou a homocinética, você vai ter que consertar se você comprar. Ah, o carro tá assim, o carro tá desse jeito. Não escondi uma vírgula, irmãos. Você pensa que isso impediu o cara de comprar o carro? Não, não impediu. O cara comprou na hora. Irmão, essa coisa de Deus. Quem vai comprar um carro todo baleado? Foi muito interessante. Eu olhei para a Rosana e falei assim: eu não tinha muita esperança de vender esse carro assim, com um preço tão bom. Mas o cara foi lá, ó, uma nota em cima da outra. E eu não escondi uma vírgula daquele carro. Não escondi. Se Deus está no comando da minha vida, esse carro vai ser vendido por um bom preço, a pessoa vai ficar sabendo de todos os defeitos que eu vou falar. E foi assim. Olha que coisa incrível. Tem muitas histórias para contar para vocês a respeito disso. Irmãos, é a nossa vida com Deus.
Eu estou lá me lixando com o dinheiro. Eu estou lá me lixando com as coisas desse mundo. De jeito nenhum. Era a minha vida e da minha esposa com Deus. Nós tínhamos um propósito, comprar essa casa, e compramos. Nós compramos essa casa, assim, a um preço de banana. Essa casa aqui saiu $30.000 naquela época, 1989. Eu converti. O que é uma casa de $30.000, irmãos? Vocês conhecem aqui a minha casa. Tá bem que eu fiz uma grande reforma nela e tudo mais, mas aqui, essa casa hoje, eu não vendo por menos de 1 milhão. Foi obra de Deus. Deus é que fez do jeito que ele queria. E nesta casa eu estou desde então. Criei meus 3 filhos aqui, né? Meus filhos viveram aqui nessa casa, brincaram, brinquei com eles, namoraram aqui na minha casa e frequentam a minha casa, enfim. Irmãos, esse é o desafio do cristão. O desafio do cristão é ter intimidade com Deus. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não sou probo? Quem não sabe o que é probo, procura no dicionário depois. Sermos honestos, não com o meu vizinho. Eu não vou ser honesto com o cara que comprou o meu carro porque eu sou bonzinho, não. Eu vou ser honesto com ele porque isso é obra de Deus. Eu tenho que ser honesto porque Deus é honesto. Não porque eu sou bonitinho, que eu sou bonzinho, não. E eu queria deixar aqui para vocês, né, pedindo para que vocês orem nesse sentido. Pede a Deus fome e sede de se relacionar com Ele. Pede, Deus, quero me relacionar contigo. Eu quero ter desejo, vontade. Quero desenvolver isso em mim. E para terminar, eu queria dizer o seguinte: pratique a mudança de hábito para buscar mais intimidade com Deus. Acorde mais cedo para orar, passe menos tempo no celular, faça um jejum com atividade para que você costuma gastar muito tempo para ler a Bíblia e se conectar com Deus. Faz isso, é uma dica. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus, senão não tem autoridade. Senão o diabo vai comandar a sua vida. E você vai achar que está agradando a Deus, e na realidade está agradando a Satanás. Então, irmãos queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. E feche seus olhos e reflita sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Feche os olhos. Jesus querido, obrigado, Pai. Nós queremos melhorar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor desenvolva em nós uma fome de relacionarmos contigo. Que o Senhor possa, Deus, operar o teu bem sobre as nossas vidas. E que a tua igreja, Senhor, consiga se relacionar bastante contigo, ter muita intimidade contigo. E assim, Deus, seremos viáveis para o teu reino. Então, Deus, vem agora, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir pela internet, Senhor, que o Senhor possa atingir o coração de muitas pessoas com essa mensagem, Deus. Que o Espírito Santo possa habitar genuinamente no coração daqueles que ouvirem essa mensagem, Pai. Que o teu Espírito Santo possa mudar as nossas vidas. E Deus, opera o teu bem. Peço, Senhor, que o Senhor nos livres do mal, que o Senhor nos dê a tua graça, que o Senhor nos dê a tua misericórdia, Deus. Opera o teu bem sobre nós, Pai. Porque o nosso tempo aqui, Jesus, é curto. O nosso tempo aqui é escasso, Deus.
Nós trabalhamos muito, nós temos muitas atividades do mundo para fazer, do nosso trabalho, Pai. Então, Deus, que aquele tempo que a gente tiver disponível contigo seja de alta qualidade. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu te louvo por isso, Deus. Eu faço a oração, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Pode parar a gravação.